Neste vídeo nós vamos pensar sobre as duas ressurreições. Na realidade, para não se tornar um vídeo muito longo, eu vou fazer um resumo. E seria bom você assistir até o final e aprender e poder compartilhar com outros, pois existe muita confusão sobre isto. Os versículos chaves que falam das duas ressurreições estão em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esses são os dois versículos. A ressurreição da vida, notaram? A ressurreição da vida, ou para a vida, envolve todos os que vivem e reinam com Cristo, todos os mortos salvos do Antigo Testamento e da Igreja e os mártires da tribulação. Leia com paciência Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Você precisa ler com cuidado Apocalipse capítulo 20, versículo 4, para ver claramente que existem três grupos que compõem a primeira ressurreição. Cristo, em sua ressurreição, foi as primícias, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Depois todos os que estão no sepulcro ou na sepultura ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição da vida. Esta ressurreição da vida se dará em duas fases. A primeira, no arrebatamento, e a segunda, no início do milênio, ou seja, 7 anos depois do arrebatamento. A vinda de Cristo também será em duas fases. A primeira fase envolve sua vinda até aos ares para levar para os céus os crentes mortos do Antigo Testamento e os mortos em Cristo da era da Igreja, e nós, que estamos vivos em sua vinda, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. Isso esta fase da sua vinda é popularmente chamado de arrebatamento. É o que nós temos na descrição de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então, pouco antes da segunda fase da sua vinda, da segunda vinda, quando vem para julgar e reinar, seus mártires salvos na tribulação são ressuscitados. É o que nós temos em Apocalipse capítulo 11, versículo 9 a 13, e no capítulo 20, versículo 4. Eles são os últimos crentes mortos. Portanto, a primeira ressurreição termina nesse momento. A segunda ressurreição, embora nunca tenha sido chamado assim na Bíblia, é trazer todos os não salvos ao julgamento, trazer todos os não salvos da sepultura, os seus corpos, e do inferno, esses não salvos, as suas almas e espírito, ao julgamento final, ao grande trono branco. Assim ocorre depois que todos os não salvos estão mortos, o que só acontece depois que o fogo destrói aqueles que apenas fingiram ser obediente a Deus durante o milênio. Assim, cerca de 1000 anos após o fim da primeira ressurreição, os não salvos são ressuscitados para se apresentarem diante do grande trono branco, para serem sentenciados a uma eternidade no inferno. É o que nós temos descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Isto se dá no final do milênio. As duas ressurreições e as duas vindas, juntamente com os dois julgamentos finais, são mostrados em forma de gráfico no final deste vídeo em nosso site. Eu vou deixar o link. Alguns podem estar se perguntando sobre os relacionamentos matrimoniais para os ressuscitados. Deus diz em Mateus capítulo 22, versículo 30, que na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são ou serão como os anjos de Deus no céu. Cristo será nosso único noivo. Não precisaremos de mais nada para ser completamente realizados em todos os sentidos possíveis,
assim como os anjos estão plenamente felizes em seu lugar único na criação de Deus. O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga: o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença. Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz: você vê aquele grande edifício na esquina com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente: eu vejo. Ele responde, ele fala novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vêm doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde.
Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal em que você se compromete com a sua alma. Ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade. Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.